Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações sobre o dia a dia, da atuação dentro do Direito do Agronegócio, atualizações legislativas, notícias, tudo como forma de auxiliar o advogado que já atua dentro do segmento, como aquele que está pensando em fazer uma alteração de rota na sua advocacia, buscando aí uma outra área de atuação para que ele possa ter mais sucesso, inclusive financeiro, tá bom? E também é um vídeo destinado para os produtores rurais que queiram ter mais informações sobre a sua atividade rural, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a difundir aqui as informações que muitas vezes custam a chegar, principalmente para o produtor rural, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre as impenhorabilidades que podem ser alegadas em favor do produtor rural, tá? A gente costuma falar bastante sobre problemas relacionados a crédito rural, e tanto crédito rural público como crédito rural privado, e esse tema ele sempre vem à tona, vira e mexe ele vem à tona, porque não existe atividade rural, não existe agronegócio sem crédito, tá? O fato é que este é um segmento muito dependente tanto do crédito rural público quanto do privado, tá? Por quê? Porque o custo de plantio, de inicialização de uma safra, ele é muito alto, né? Então, normalmente o produtor não vai descapitalizar o dinheiro para colocar na sua atividade rural, ou mesmo ele teria que, para tanto, para fazer o investimento, teria até que vender o imóvel. Então, o que é feito? Ele se utiliza do crédito que está disponível, tanto o crédito rural público quanto o crédito rural privado. Ele consegue executar a sua atividade rural e, ao final, ele tem o seu resultado financeiro e ainda consegue pagar os custeios agrícolas e etc. Tá bom? Mas, por vezes, isso não acontece. É onde tem início uma situação de endividamento rural. E aí é importante a gente saber as principais matérias de impenhorabilidade que podem ser alegadas em favor do produtor rural, tá? E eu separei aqui basicamente duas das principais, tá? Que a gente pode alegar impenhorabilidades em favor do produtor rural em processos de execução, tá? A primeira está relacionada à impenhorabilidade dos maquinários utilizados na exploração da atividade rural. Então, a regra, qual que é a regra em penhora, em processo judicial de execução? É que todo e qualquer bem do executado, do devedor, pode ser utilizado para pagar a dívida, tá? É a responsabilidade patrimonial do devedor. Então, os seus bens, tanto que os bens que ele tem hoje, quanto os que ele vem adquirir, serão utilizados para o pagamento das suas dívidas, tá? Mas existem exceções, que são as impenhorabilidades previstas no Código de Processo Civil, tá? E essas exceções podem ser levantadas pelo devedor no seu processo judicial, em matéria de defesa. Então, com relação aos maquinários, existe no Código de Processo Civil uma previsão de que os bens utilizados pelo devedor para o trabalho, para exercício da sua atividade laboral, onde ele vai levantar dinheiro, não pode ser penhorado. Por quê? Existe uma razão para isso. Se o devedor, de uma forma geral, ele perde os seus bens que ele usa para trabalho, como ele vai levantar capital para pagar a dívida? O objetivo da lei não é jogar o devedor num limbo onde ele não consegue sair nunca mais de dívidas. O objetivo é que ele consiga pagar as dívidas e seguir a sua vida sem se endividar novamente. Esse é o objetivo da lei. Por isso, a proteção dos bens utilizados para a atividade laboral. E maquinários, tratores e implementos agrícolas entram nesta regra. Então, se for feito pedido de penhora destes bens, tratores, maquinários, implementos agrícolas, isso é possível fazer uma medida de defesa alegando a impenhorabilidade desses bens, tá?
E aí é preciso deixar claro que se esses bens foram dados em garantia em alguma operação bancária, então provavelmente essa defesa não gerará resultado. Por quê? Porque quando esse bem é dado em garantia, em tese, o devedor está abrindo mão do benefício da empenhorabilidade, tá? Digo em tese porque, em muitos casos, a jurisprudência ainda ela é muito divergente com relação a esses pontos. Então, por mais que tenha sido dado em garantia, alegando-se essa empenhorabilidade, em alguns casos o Poder Judiciário mantém a empenhorabilidade, mesmo bem tendo sido dado em garantia em alguma operação de crédito. Tá? Segunda alegação, que pode e deve ser utilizada em favor do produtor rural, é a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, tá? Que é aquela que tem até 4 módulos fiscais e que é trabalhada pela família para tirar o proveito econômico para a subsistência da família. Tá? Então, quando há o pedido de penhora de uma área que tem até 4 módulos fiscais, é possível você alegar a empenhorabilidade dela, mesmo que ela tenha sido dada em garantia hipotecária. Tá? É importante destacar isso. Por mais que a propriedade rural tenha sido dada em garantia hipotecária, se ela se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural, que tem até 4 módulos fiscais, né, trabalhada pela família, aí ela não poderá ser penhorada. É possível fazer a alegação de empenhorabilidade e provavelmente essa alegação terá resultado positivo, tá bom? Informações importantes com relação à pequena propriedade rural e essa classificação. Onde eu identifico o tamanho do módulo fiscal a depender de onde está o imóvel? Você vai fazer uma pesquisa no site do INCRA, lá em cada município, você vai colocar o município onde o imóvel está registrado, né, no cartório de registro de imóveis, e você vai identificar qual que é o tamanho pelo INCRA do módulo fiscal. Então, um módulo fiscal, por exemplo, de 55 hectares, vezes 4, você vai ter o tamanho limite da área empenhorável do seu cliente, certo? Aí você vai ter que demonstrar ainda que esse imóvel é trabalhado pela família, né? Que talvez não seja tão complicado, né? Porque normalmente, principalmente essas áreas menores, são realmente fruto do trabalho familiar e que o resultado é para a subsistência, perfeito? E aí você mantém a empenhorabilidade desse bem, que é fundamental para a continuidade da vida daquele grupo familiar, né? Essa proteção serve, inclusive, para resguardar o direito da dignidade da pessoa humana. Porque se ele só tem aquele imóvel que é utilizado para a sua subsistência, não é razoável que ele seja expropriado, pague a dívida e aí o devedor fique sem condições de seguir, de dar continuidade na sua vida, na sua atividade rural e etc. Tá bom? Então eram essas as informações que eu tinha para falar hoje para vocês. Se ficou alguma dúvida com relação a esses pontos, mande uma mensagem aqui um comentário aqui no vídeo, ou mesmo me siga nas redes sociais, @JulianoBiziac, converse comigo no direct ou no meu WhatsApp. Quero sempre contribuir com o crescimento dos advogados e também com o produtor rural, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.